Olá, pessoal. Então, hoje nós iremos finalizar a nossa unidade 1 do livro de História. É uma atividade que a prof vai dar bastante orientação, porque sabe que alguns alunos têm dificuldade na leitura e na interpretação. Mas desde já eu deixo bem claro para vocês que todas as nossas atividades, sejam elas de português, matemática, história, ciência, geografia, nós precisamos da leitura. Nós precisamos interpretar, porque às vezes a resposta está bem ali e as crianças elas estão sentindo preguiça de ler, né? E acaba que elas ficam, prof e tal, a prof acaba dando a resposta. Assim, então nós temos que ter o compromisso com a leitura. E depois da leitura, ou no decorrer dessa leitura, a prof já falou que é uma habilidade do quarto ano. Acompanhar, realizar a leitura e interpretar. Tá? O que é uma interpretação? Eu consegui saber, eu lendo ali, conseguir saber quem está participando daquele texto, do que aquele texto fala, entendeu? Então, é uma habilidade do quarto ano, leitura e interpretação do texto, tá bom? Então, não se esqueçam, é muito importante ler com atenção, tá bom? Então, vamos lá para a nossa apostila de história, tá? Hoje nós iremos começar a partir da página 23. Tem um texto ali que fala sobre mudanças e permanências na história. O que é mudança e permanência? Por exemplo, quando nós voltarmos para a sala de aula, o que vai mudar? Algumas coisas irão mudar por conta da pandemia. E o que irá permanecer? O que vai continuar? Então, mudança é o que deixará de ser como antes. E permanência é o que irá permanecer. Tá bom? Vamos supor, o que vai mudar? A prof tem certeza que não vai dar aula para 30 alunos mais, tá? Nós iremos dividir, cada dia vai algum pouco de aluno, talvez seja isso. E o que irá permanecer? Os alunos permanecerão indo de ônibus. Então, o jeito que vocês vão chegar na escola vai ser o mesmo, tá? Então, o que é mudança? O que muda, permanência é o que continua. Então, na história, aqui dentro da história, algumas coisas irão mudar e outras coisas irão permanecer, né? Aí nós iremos para a página 24, que tem a continuação daquelas perguntinhas. Não esqueçam, permanência e continuação, tá? Rupturas e transformações. O que são rupturas? Rupturas é uma palavra difícil, estranha, né? Ruptura, ela vem do romper, ou seja, não é mais assim. E transformações é aquilo que se transformou, né? Então, nós vamos agora aqui ver a número 5. De que forma os historiadores podem observar as rupturas ou transformações na sociedade? Quem é a sociedade? Quem são as pessoas da sociedade? Somos nós. Então, prestem bem atenção nessa número 5. A resposta está lá na página 23. Ó, como que eles podem notar? Os historiadores estudam as ações dos sujeitos históricos. Quem são os sujeitos históricos? Somos nós, a nossa família, as pessoas da nossa escola, os governantes, todos nós somos sujeitos históricos, tá? Então vamos lá, número 5 fica assim, a resposta. Os historiadores estudam as ações dos sujeitos históricos que alteram o meio em que vivem ou viveram, os seus costumes e seus valores, tá? Então, o que acontece? Às vezes, uma determinada sociedade, um determinado povo, vive de um jeito e eles não vivem mais daquele jeito. Então, os historiadores, eles pesquisam isso, né? Vamos supor, os índios andavam nus, peladões no meio da floresta. Hoje, você vê o índio ali no Machado, ele tá pelado lá no meio do mercado? Não, o índio não está mais pelado. Então, isso o historiador pesquisa, as mudanças na sociedade ou em um grupo histórico, ok? Então, esse é o exemplo que a prof traz. Os índios andavam nus.
Os índios dirigiam carro antigamente? Não, eles não dirigiam carros. Os índios usavam celular? Não usavam, mas hoje os índios têm tudo isso. O índio tem Sky, o índio tem Wi-Fi, o índio tem celular. Olha aí como a transformação da sociedade acontece. Então, o historiador, ele pesquisa tudo isso e ele acompanha, que é para ele nos informar, tá bom? A número 6. Vamos lá ver qual é a pergunta da número 6. A número 6, a pergunta é assim: e as continuidades e permanências? O que continua e o que permanece? Vamos ver. Como que os historiadores estudam isso, a número 6, né? Os historiadores também observam que algumas construções e características, como alguns hábitos e costumes do passado permanecem, né? Tem coisas assim que não mudam, né? O povo gaúcho, o que eles fazem? Tomam chimarrão, né? Comem bolacha, lá eles fazem aquelas bolachas confeitadas. Tem um dia que eles vão lá para o CTG dançar com aquelas roupas tradicionais de bombacha, tem as prendas. Então, continua, permanece aquela tradição. Então, esses hábitos e esses costumes vão formando a história de um povo, tá bom? Então, é isso aí a número 6. Então, aqui está a resposta da número 5 e a número 6. Então, vamos lá agora para a nossa apostila. Então, nós terminamos a página 24. Agora, nós vamos fazer uma atividade bem interessante, tá? Que aqui vocês podem ver que é uma moeda antiga, ok? Mas a prof trouxe a atividade para vocês no slide para ficar mais fácil a compreensão, certo? O que acontece? Nós temos aqui uma moeda antiga de Roma, da Roma antiga. Prestem atenção, porque essa atividade está na página 25 da nossa apostila. Acompanhem aí. A prof montou aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem, porque é um assunto até interessante, né? Fala sobre moedas. Então, moedas é um tipo de dinheiro que existe há muito tempo. Quando a gente fala em Roma antiga, é a época que Jesus foi crucificado. Então, pensem há quantos mil anos, né? Antes não existia o papel de dinheiro, a cédula de dinheiro. As pessoas trabalhavam só com moedas. Qual era a diferença da moeda daquele tempo? A moeda daquele tempo, ela tinha um valor enorme, porque ela era de fato, era verdadeiramente de ouro, tá? Então, uma moedinha, às vezes, podia mudar a vida de uma pessoa. Então, essa moeda aqui, que vocês estão vendo em cor de ouro, é uma moeda da Roma antiga. Só que hoje essa moeda não circula mais em Roma, né? O Império Romano acabou, né? Então, quando Jesus foi crucificado, esse império acabou, certo? Então, essa antiga moeda de ouro romana, a gente é possível ver o que em alto relevo? O imperador. Olha lá, é a face do imperador. Quem era o imperador? Era a pessoa que mandava em Roma. Ele mandava cortar pescoço, ele mandava bater, ele mandava matar, tá? Inclusive, foi o Império Romano que mandou que crucificassem Jesus. Então, eles eram um povo cruel, tá? Então, lembrem-se bem, quando se fala em Roma antiga, a gente se lembra lá no tempo que Jesus veio na Terra. Daí vocês já podem falar, nossa, muito tempo atrás. Naquele tempo, uma moedinha de ouro valia muito. Então, essa daí, ó, é uma moeda do Império Romano, daquela época. E nela tem ali, em relevo, né, o imperador. Mas por que relevo, prof? Quando a gente passa o dedo, a gente sente, tá? É o imperador Trajano. E aqui, no nosso livro, traz para vocês escolherem uma moeda. Então, eu fiz a minha atividade aqui para vocês verem. Eu escolhi a nossa moeda atual de 50 centavos, né? Ela é de 2019, uma moeda atual, certo? Então, aqui no verso dessa moeda tem a face de um homem, né? E quem é este homem? É o Castelo Branco. Prof, quem foi Castelo Branco? Boa pergunta. Castelo Branco foi um historiador muito importante para a história do Brasil. Imagine quantas coisas Castelo Branco não pesquisou.
Ele era um historiador, ele pesquisava os grupos sociais, a história. Então, ele foi uma pessoa que foi importante para o Brasil. Jamais estará numa moeda alguém que não foi importante para o Brasil. Aí tem uma pergunta ali. Como que eu posso fazer essa atividade, prof? Eu posso colocar uma moedinha de 50 centavos embaixo do papel do meu livro e riscar com o lápis de escrever bem de leve que vai sair a moeda ali, tá? É uma dica, tá bom? Mas se vocês quiserem desenhar, se vocês forem bons em desenho, pode ficar na liberdade. Aí embaixo, prestem atenção, na página 25, no quadradinho embaixo aí das moedas. Tá perguntando, moeda de aço, está falando moeda de aço inoxidável, ou seja, nossa moeda brasileira, ela não é de ouro verdadeiro, nem de prata verdadeira e nem de cobre verdadeira. Porém, ela é de aço inoxidável, né, de inox, e ela imita essas cores. Porém, ela não é verdadeira, tá, gente? E nela é possível ver o impresso em alto relevo. O rosto de quem que está na moeda da prof? Na minha moeda está o Castelo Branco, tá? Mas eu não sei qual moedas vocês vão escolher. Então, vamos lá para a nossa apostila. Nós estamos aqui nessa atividade. Então, lá na minha atividade, eu fiz com a moeda de 50 centavos. Estava estampado o rosto do Castelo Branco. Então, vocês podem colocar aqui, se caso vocês escolherem essa moeda também. Embaixo vem umas perguntinhas, tá? Sobre as suas observações na comparação das moedas, identifique. O que está acontecendo aqui? Eu vou ter que comparar a moeda do Império Romano, ó, de 2000 e tantos anos atrás, com a moedinha atual que eu escolhi. A minha foi de 50 centavos. Então, eu vou comparar as duas moedas, ok? Rupturas ou transformações. O que é ruptura? É o que se rompeu, o que passou. Vamos ver. Eu montei um slide para vocês. Comparando as duas moedas, tá? Qual foi a ruptura e a transformação? Rupturas ou transformações. A moeda antiga é ouro. E a atual é inox, ou seja, já se rompeu. A nossa moeda nova, atual, já não é de ouro, tá? Ela é de inox. Então, já houve uma ruptura, já não é mais, ok? A moeda antiga está guardada em um museu. Aquela moeda lá da época do Império Romano, ela está num museu. Ela não vale mais nada, tá? Mas a moeda atual, a gente usa para comprar coisas, ok? A gente ainda usa no comércio. E ela é um tipo de dinheiro ainda. Ela foi transformada a moeda também. Entenderam? Ela rompeu, o ouro não é mais ouro, ela é inox. Porém, ela foi transformada, agora ela é de inox e a gente continua usando, tá bom? Então, a moeda antiga é de ouro, a nova é de inox. Tá pedindo para eu comparar. Eu estou comparando. Prestem bem atenção. Eu estou comparando a moeda antiga de Roma com a nossa moeda nova. A antiga era de ouro, a nova é de inox, certo? Mas a moeda antiga, ela está guardada no museu. E a moeda nova, nossa, do Brasil, a gente usa para pagar o que a gente compra, tá? Então, eu comparei já. Agora, vamos para outra. Permanências ou continuidades. Como que a gente pode comparar as permanências, o que permanece e o que continua nessas duas moedas? Vamos lá. A moeda antiga era usada como dinheiro, certo? Era de ouro e era usada como dinheiro em Roma e valia muito. E a moeda atual, ela ainda tem a função de dinheiro. E nas duas moedas, vocês podem reparar que tem rosto de pessoas importantes, ex-governantes, historiadores. E nessa moeda nova nossa, continua tendo o rosto de uma pessoa importante, que fez parte da história do Brasil, né? Então, o que permanece até hoje também são as cores. Porém, elas imitam o ouro, o cobre e a prata. Então, a prof já deu bastante dicas para vocês, tá? Então, é isso aí. Vamos agora aqui observar
que esta moeda nossa, hoje, ela continua sendo um dinheiro. Ela foi transformada. Não é mais de ouro, tá? Mas ela continua sendo usada para comprar. Ela continua sendo dinheiro, tá bom? Então, o resumo é esse. A moeda foi transformada, mas ela ainda continua sendo dinheiro, tá bom? Então, vamos lá para o nosso livro agora. Nós iremos pular essa página aqui. Essa vocês irão fazer leitura para realizar as atividades, certo? E nós vamos dar uma paradinha por aqui. O que nós temos aqui? Uma tabela de algarismo romano. Antigamente, nas moedas, algumas moedas de fora principalmente, na história, o número romano era muito utilizado, certo? As pessoas utilizavam muito o numeral romano. Hoje, na história, nós usamos também. Então, aqui para a gente pesquisar, tá? Isso nós vamos ver em matemática futuramente. Agora aqui, nós vamos para a página 29, tá? Nós vamos prestar bem atenção nessa atividade aqui. E desde já, nós vamos ir lá na página 194 e fazer o uso dos adesivos que tem na página 194. A prof vai confessar para vocês que ama fazer as atividades de adesivo. Tanto é que as minhas estão prontíssimas, ok? Então, aqui nós vamos falar do período histórico, porque como nós aprendemos, os historiadores, eles dividiram em períodos históricos. Porque imagine, gente, a história é muito ampla. Como é que eu vou começar a estudar a história desde a pré-história, na época que o homem morava nas cavernas? É impossível. Nós não conseguiríamos gravar tudo. Então, o homem, o historiador, organizou uma linha histórica, tá? Que vocês vão ver essa linha histórica. Ela não está na vertical, porém ela não está na horizontal, perdoe. Ela está na vertical, ela está como uma torre. E ela começa ali pela pré-história. Prof, mas o que é pré-história? Eu vou ensinar um truque para vocês. Vocês vão olhar as palavras em destaque. Fazer a leitura, mas se apegar nas palavras em destaque. São essas palavras que estão em negros, mais escuros, negritos. O período da pré-história é dividido em dois grupos. Quando inventou a agricultura, o que é agricultura, prof? Quando o homem começou a plantar, tá? E quando houve o que? As pinturas rupestres. O que são pinturas rupestres? Aquelas pinturas nas cavernas, ok? Então, eu vou lá na página 194 e procuro lá o adesivinho das pinturas rupestres. Por quê? Porque eu vou colar ele ali. Ele faz parte da pré-história. Aí tem o período 2, que é o azul, que é a antiguidade. Prof, mas o que foi inventado na antiguidade? O que marcou na antiguidade? Foi o quê? A invenção da escrita e as primeiras civilizações. Então, eu vou lá na minha tabelinha de adesivos e procuro a escrita, ó. Quando o homem inventou a escrita. Depois, eu vou na Idade Média. O que marcou a Idade Média? O que marcou a Idade Média foi o quê? Foi uma das principais características da história, porque foi o período de formação dos reinos, tá? Dos egípcios, europeus. Então, eles foram nessa época da Idade Média. O que vai representar o reino? Os castelos. Então, eu vou colar o adesivo dos castelos aqui. E depois vem a Idade Moderna. A Idade Moderna foi o período das grandes navegações. Foram quando muitos países foram descobertos, inclusive os nossos. Por quê? Porque o homem começou a explorar, a navegar pelos mares. Então, esse período das grandes navegações, é lógico que ele vai ser o adesivinho de um barco, certo? De uma caravela. E aí eu venho para a Idade Contemporânea.
É uma idade que está mais próxima de nossa. E que foi criado o quê? As indústrias. Então, eu vou lá no quê? No adesivinho da indústria, da fábrica, ok? Então, essa é a atividade que a gente vai usar os adesivos da página 194. Essa página aqui nós não iremos fazer, tá? E aqui nós temos uma atividade de verdadeiro ou falso. Para eu fazer essa atividade de verdadeiro ou falso, prestem bem atenção. Eu vou ter que recorrer lá na página 12 e 13. Está me perguntando sobre diferentes profissionais que cooperam com os estudos da história, né? Em história. E eu vou colocar V para o verdadeiro e F para o falso. Mas é muito importante vocês recorrerem à página 12 e 13 para vocês pesquisarem. O que os historiadores faziam? O que os arqueólogos faziam? E o que os antropólogos faziam? Vocês vão ler e ver se é verdade ou falso, tá? Aqui nós vamos pesquisar essa atividade da pré-história, nós vamos pesquisar nessa tabelinha aqui que nós acabamos de fazer a colagem, ó. O que for pré-história eu vou ler aqui e vou ver, tá bom? Para eu poder responder aqui. Então, eu vou associar. Se for o número 1 aqui, eu vou colocar, ó, desenvolvimento da agricultura, né? Então, aqui eu vou ver. Quando que foi o desenvolvimento da agricultura? Foi na pré-história, na antiguidade, na Idade Média? Vou lá naquela tabela que eu colei os adesivos. Lá tem todas as respostas. Tá bom? Essa página aqui eu também não vou fazer, a página 32. E aqui, a atividade 4, é uma atividade que eu vou fazer o quê? Eu vou recorrer lá no começo da apostila, que fala sobre, né, as fontes históricas. Mas a prof vai ajudar vocês, porque eu posso fazer essa atividade de maneira visual também. Olha aqui. Se eu estou aqui conversando, olha, essa mulher está conversando, e tá, aqui a atividade está pedindo para mim. Indique as fontes históricas retratadas nas imagens e crie legendas para explicar cada uma delas, tá? Então, aqui, você vai criar uma legenda e você vai falar assim: esta fonte é uma fonte oral, porque a mulher está conversando com uma outra pessoa. Então, ela está uma fonte oral, ela está dando informações orais. E aqui essa fonte é o quê? É uma fonte visual, onde podemos ver a foto do quê? Aí vocês vão inventar. Então, ela é uma fonte visual, porque tudo aquilo que eu vejo, por exemplo, a mamãe tem uma foto de vocês quando eram bebê. É uma fonte histórica de vocês, porque faz parte da história de vocês. E é uma fonte visual, porque eu estou vendo, tá? E essa fonte aqui, e um diário, por exemplo. Eu achei um diário com o segredo da Maria. É uma fonte, está contando a história da Maria, certo? Então, é uma fonte escrita, tá? E vocês podem inventar, foi encontrado um caderno de anotações com segredos, uma fonte escrita. E aqui é o quê? O que é isso? É uma roupa. Por exemplo, tem mãe que guarda lá a primeira roupinha que o bebê saiu da maternidade. Então, é uma fonte material, né? Algo que está guardado, né? Então, vocês colocam fonte material. Esta roupa foi da princesa Catarina. Vocês podem inventar, tá bom? E aqui é uma fonte imaterial, porque são pessoas, tá? Então, são crianças dançando balé. É uma fonte imaterial. Por que imaterial? A pessoa não é uma fonte material, só um material. Ela ainda está viva, é uma fonte viva. Então, é uma fonte imaterial essa daí, tá bom? Então, a prof deu muitas dicas. Então, nós vamos aqui para a página 34. Essa atividade aqui é bem interessante, certo? Porque nós vamos fazer uma comparação e nós vamos revelar as mudanças. Gente, vamos confessar que foram muitas, né? Pensem, esse telefone aqui é um telefone celular, sim, senhor, tá? Celular de 1984, tá? Eu tinha 2 aninhos. Esse daqui era um telefone celular.
Esse daqui já é um telefone, um smartphone de 2017. Olhem bem para isso. Isso aqui é um telefone celular, tá? Parece telefone fixo, mas não é, sem fio, né? Letra A. Prestem atenção porque vocês têm que o quê? Prestar atenção para poder responder. Interpretar as imagens, tá? A. É comum as pessoas carregarem o aparelho celular nos bolsos de vestimentos, ou seja, no bolso da minha roupa. Observando o celular de 1984, você acha que seria possível fazer isso? Gente, seria possível a gente andar com este celular no bolso? Vocês vão responder. Qual a mudança? Por que não com ele no bolso? Certo? Por que não é possível andar com ele no bolso? Preste atenção, está perguntando do celular de 1984. Então, é este celular grandão. Como nós falamos hoje, o famoso tijolão, tá? A letra B. Os aparelhos de celular atuais também são utilizados para escrever mensagens. Os de hoje, os atuais. Ou seja, a gente digita textos. Observando o aparelho antigo, podemos afirmar que ele também tinha essa função? Justifique. A gente consegue digitar textos aqui, será? Será que essa tela dá para a gente digitar texto? Olha só o tantinho de botão que tem. E aí, o que vocês acham? Então, vocês vão me responder na letra B, ok? E agora chegou a minha atividade favorita dessa unidade, a número 6. Essa atividade aqui, vocês vão organizar uma linha do tempo. O que é uma linha do tempo? Algo que aconteceu na história. Nós vamos ali montar, colar as atividades, né? Olha lá, tem 1000 anos antes de Cristo. Quando se fala AC, significa antes de Cristo, não se esqueçam. Agora imaginem, gente, 1000 anos antes de Cristo. Gente, a gente nem sonhava em nascer, mas a história já estava ali, ó, ligadinha, tá? 150 anos antes de Cristo, 1790 e assim por diante. Olha, 300 antes de Cristo, tá? Olha, preste atenção. Aqui ensina o antes de Cristo e o depois de Cristo. Então, eu vou lá na página 194 e vou terminar de usar os adesivos. Certo? Eu vou colar conforme a orientação que tem no adesivo. Eu já fiz a minha atividade. Ó, a pipa foi inventada 100 anos antes de Cristo, né? O dicionário foi inventado 150 anos antes de Cristo, né? Então, eu vou colando aonde a figurinha está falando que é para colar e aonde as setinhas estão mandando. É uma atividade bem legal e bonita, tá bom? Aí, a letra A. Identifique a invenção mais antiga da linha do tempo. Óbvio que ela estará na linha azul, né? Qual que é a mais antiga dessa daí? É a invenção do quê que é a mais antiga? Hein? Então, nós vamos ver. E qual é a mais atual? Né? Aí nós vamos ver também qual que é a dos dias atuais, certo? Então, boa atividade para vocês aí desses adesivos, que são bem boas. Aqui, nós vamos voltar lá na tabela dos algarismos romanos e nós vamos, o quê? Transformar esses números em algarismo romano, tá? Essa atividade aqui não é para fazer. E aqui nós temos a imagem do Teatro Amazonas de Manaus em 1896. Ó, ela também é até em preto e branco, tá? E nós temos aqui o mesmo teatro ou nos dias atuais. Olha que colorido lindo. O que vocês estão vendo que foi transformado? O que aconteceu? Hein? Vocês podem ver que aqui tinha mais floresta. Aqui já foi um pouquinho aberto para construir o quê? Esse pátio. Olha as ruas do lado, como que eram. Tinha asfalto? Hein?
Tinha prédios? Tinham muitos prédios? Então, vocês vão fazer a leitura da imagem e responder aqui, tá bom? E as atividades de história ficam por aqui da unidade 1. Boa atividade para vocês, tem atividade bem divertida aí, porque eu fiz as minhas aqui. E assim, boa sorte, qualquer dúvida, vocês sabem que podem contar comigo, tá bom? Fiquem com Deus.